Fala galera, vamos para mais uma aula com o Senhor Biologia, continuando a falar de genética. Estamos falando especificamente de herança quantitativa. Essa é a terceira aula, hein? Clica aqui para você ter acesso à segunda aula e lá na segunda aula você vai ter acesso à primeira se você não viu a primeira ainda. Essa área da genética muito importante que é a herança quantitativa que às vezes passa desapercebido pelo aluno, ele não presta muita atenção, ele não entende o conteúdo direito. Aqui você está vendo tudo passo a passo, com bastante calma, bastante tranquilidade, para você entender tudo, hein? Então, pega sua caneta, pega o seu caderno, foco que agora é aula, aula, aula. Bora pra aula, galera! E aí, galera, bom dia! Vamos para mais uma aula de genética nesta nossa caminhada rumo à aprendizagem dessa disciplina maravilhosa, hein? Vamos hoje falar de um assunto bem interessante dentro de herança quantitativa. Já começamos a trabalhar a herança quantitativa, mas vamos falar o seguinte: como que é determinada a herança quantitativa na cor da pele? Já temos uma aula gravada falando dos genes azão e o besão. O indivíduo azão, besão, que tem 4 genes aditivos, ele apresenta pele negra. E o indivíduo azinho, bezinho, sem nenhum gene aditivo, apresenta pele branca. E aí tem aquele com um gene aditivo só, que pode ser o azinho, bezinho, que ele vai ser mulato claro. Tem aqueles com 2 genes aditivos, que pode ser, por exemplo, o azão, bezinho. Ou então, azinho, besão. Ou duplo heterozigoto, azinho, bezinho. Esse aí vai ter 2 genes aditivos e vai ser mulato médio. Com 3 genes aditivos, pode ser azão, bezinho. Ou azinho, besão. Esse é o mulato escuro. E com 4 genes aditivos, pele negra. A cor dos olhos é mais complexa ainda. A análise de herança quantitativa diz que é o gene azão, o besão, o cesão, o desão e o E. Então o indivíduo pode ser azão, besão, cesão e desão. Ter 8 genes aditivos. E aí vai ser o castanho escuro. E aí nós vimos na aula anterior todas as derivações disso aí. Cor da pele, galera. Tem um gene que chama-se SLC24A5. Os nomes dos genes são mais complexos, né? A gente fala azinho e tal, mas na verdade eles recebem nomes mais complexos. Isso é só a sigla do gene. Pois bem, é uma história aqui que relaciona a evolução humana, a própria evolução humana. Nós temos um alelo dominante que determina uma maior intensidade de pigmentação, ou seja, peles mais morenas, até negra. Esse gene, que é o alelo dominante, ele está presente, ele é mais comum nas populações africanas, nas populações indígenas americanas e no leste da Ásia. Se você for olhar a própria dispersão do homem pelo planeta, a origem do Homo sapiens é na África, é a origem africana. Ele começou a migrar e expandir o seu território e uma parte entrou ali na Europa, dando origem aos homens de Neandertal, e uma outra parte foi ali no sul da Ásia, e foi dominando a Ásia todinha ali. Subiu o leste da Ásia e atravessou e foi parar na América, através de um período de era glacial, e parou na América, e veio colonizando a América e descendo ali para a América Central também, e pegando parte da América do Sul. Por isso que os nossos índios, eles têm um olhinho eles são mais parecidos, os nossos índios são mais parecidos com os asiáticos do que são parecidos com os europeus, por exemplo, porque a origem é dali. E esse grupo de humanos, eles apresentam esse gene em maior quantidade, que é o gene que é a fração dominante do gene. Grupo que colonizou a Europa, na verdade o gene dele sofreu uma mutação que reduziu a pigmentação da pele, originando humanos de pele mais clara. E isso não houve não trouxe tantos transtornos para eles, ou seja, não foi algo que foi selecionado negativamente dentro do processo de seleção, porque eles viviam num ambiente onde a incidência luminosa não era tão intensa assim. Então foi uma mutação que aconteceu e permaneceu na população. E surgiu toda uma população de indivíduos com uma pigmentação mais clara, que deu origem aos europeus e os americanos, que foram
os europeus que migraram para lá, para a América Latina e também para a América do Sul. Agora aqui o que diz respeito à cor dos olhos. Diz respeito à cor dos olhos. É o seguinte, nós vimos lá que era um caso de herança quantitativa. Isso aqui vem te mostrar que não é um caso de herança quantitativa. Aqui, a cor da pele não descarta a possibilidade de ser herança quantitativa, mas traz um outro conhecimento, que é a presença desse gene aqui. Agora aqui, ó, descarta o fato de ser herança quantitativa. A cor dos olhos, essa explicação aqui, diz que, na verdade, há um caso de interação gênica epistática. A interação epistática, é epistasia, dominante ainda. Bom, são dois grupos de gene, o J e o B. Bom, aí os genes do tipo J, os genes do tipo J têm dois alelos. Tem um alelo GG, que é dominante e que determina olhos verdes, por isso esse nome, ó. E aí temos um alelo dominante, que é o GG, que determina olhos verdes. E tem um recessivo, que é o GB, B de blue, que determina olhos azuis. Beleza. Aí nós temos um outro par de genes, que é o grupo B. Estão localizados em outros cromossomos. Do grupo B, esse B veio de Brown, são genes que determinam olhos marrons. Tem o alelo BM, que é o dominante, que determina olhos marrons. E tem um alelo BA, que é recessivo e que determina olhos azuis também. Então perceba que tem dois grupos para determinação de olhos azuis. E é aí que vem um detalhe muito importante, que é a questão da epistasia. O gene BM, que é esse aqui, ó, o gene BM, e perceba que ele é dominante, ele é epistático em relação aos genes gay. Então se o indivíduo ele é epistático, ele inibe esses dois aqui, ó. Então se eu tiver o gene BM, pode ser BM, pode ser BM ou pode ser BM-BA, não importa, o BM é dominante. Se eu tiver o gene BM, eu posso ter GG, posso ter GB, posso ter o que for, que a cor dos olhos do indivíduo vai ser o quê? Vai ser olhos marrons, porque ele é epistático. E aí nós temos as várias combinações genotípicas para determinar a cor dos olhos, que vai ter um padrão de 3 cores. Os olhos com cor marrom, que é o castanho, os olhos com cor azul e os olhos com cor verde. Aí dentro dos marrons nós vamos ter várias tonalidades de olhos marrons, de olhos castanhos. Dentro do azul, várias tonalidades e dentro do verde, várias tonalidades. Olha como é que ficaria a tabela. Vou pagar aqui já registrado, gente? Vamos pagar aqui. Vamos preencher juntos. É fenótipo e genótipo. Fenótipo, olhos castanhos. Genótipos possíveis que o indivíduo pode ter aqui. Então, se o indivíduo for, por exemplo, BM, alguma coisa, vai ser tudo olhos marrons, tudo olhos marrons. E o que eu posso preencher se alguma coisa? Ele pode ser, por exemplo, isso aqui é como se fosse um indivíduo azão, bezão, viu, galera? É como se fosse isso aqui, ó. Só que em vez do gene chamar A ou B, ele é chamado BM. Tudo bem? Tranquilo, né? Então, ó, como o gene BM ele é epistático, dominante, o indivíduo vai ter olhos castanhos. Ele pode ser também BM-BA, que ele está sendo heterozigoto, ó, BM-BA, só que o BM é dominante, né? Eu variei esse aqui. O que esse olho vai ser? Marrom do mesmo jeito, castanho do mesmo jeito. O indivíduo pode ser ainda BM, o que vai ser o olho dele? Castanho, porque o gene é epistático. Tudo bem, pessoal? Olha quantos genes já foram, ó. Genótipo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tudo por causa do BM que ele está presente ali. Todos os BMs que eu pus aqui, ó. BM, M, BM, de amarelo. Aí os de cima lá, pode ser o G com G, ou pode ser o B com B, ou pode ser o G com B, que é o heterozigoto. A mesma coisa que eu pus o heterozigoto, o BM e o BA. Estão todos aqui, não estão? O que mais que ele pode ser ainda? Agora, na sequência, se os olhos forem verdes, olhos
verdes. Vamos construir junto aqui. Então ele não pode ter, perceba que ele não pode ter de jeito nenhum o BM. O BM, então ele tem que ser o quê? Ele tem que ser BA, BA. Ele tem que ter o BA, BA para ele poder ser verde. Aí ele vai ser o quê? GG. BA, BA, GG, GG. Mas como o GG é dominante, ele ainda pode ser BA, BA, GG, GB. E, finalmente, olhos azuis, ele não pode ter o BM de jeito nenhum. Então, ele tem que ser o quê? BA, BA. E ele não pode ter o GG também, senão ele vai ser verde. Ele tem que ser o quê? GB, GB. A única forma de ter olhos azuis é isso. E aí isso explica e mostra também o seguinte: olha quantos genótipos diferentes existem para poder determinar olhos castanhos. Então tem muito mais olhos castanhos, é muito mais comum os olhos castanhos do que olhos azuis, porque olhos azuis são poucos. Por outro lado, quando a gente fala de genética de populações, inclusive, quando eu estou numa população que a grande maioria das pessoas tem olhos azuis, é raro existir olhos castanhos. Por quê? Porque não existe o gene BM aqui. Cadê o gene BM? Como é que vai nascer uma pessoa de olhos castanhos se o pai tem olho azul, a mãe tem olho azul? Então, como é raro o gene BM na população, a grande maioria das pessoas tem olhos azuis ou olhos verdes. Beleza, galera? Isso aí é a explicação, a nova temática da cor dos olhos e a cor da pele. Vou terminando essa aula por hoje e nessa semana ainda a gente continua falando da herança quantitativa. As próximas aulas são imperdíveis, hein? Muitas macetes, muitas dicas a respeito de herança quantitativa. Grande abraço, beijo no coração de vocês, boa semana, boa aula e até mais.